Oi, pessoal da EJA, tudo bem? Aqui é o professor Francinésio. Estou postando aqui a nossa última atividade desse caderno, certo? O mês de março. E vamos concluir essa quarta semana a pré-história, falando do seu último período, que é o período neolítico. Pessoal, eu ainda estou aguardando a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma atividade pendente, podem enviar, podem entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida, viu? Que eu ainda estou aceitando as atividades, certo? Bom, como vocês podem ver, nosso caderno de história chegou ao fim e hoje, na quarta semana do mês de março, vamos encerrar o assunto pré-história. Semana que vem já teremos novos cadernos sobre outros assuntos, certo? Mas vamos finalizar isso aqui. Bom, a pré-história. Vocês veem aí ó, a pintura, conhecida como a pintura rupestre, certo? Que eram feitas no interior das cavernas pelos primeiros homens. E vamos ler aí um pouquinho sobre o período neolítico da pré-história, certo? Durante o Neolítico ocorreu o desenvolvimento da agricultura. O homem conseguiu mudar radicalmente o seu estilo de vida, uma vez que a agricultura permitiu o homem fixar-se em um só local, sedentarização do homem, produzindo o alimento necessário à sobrevivência. O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar a floresta e desenvolver campos de plantio. Junto ao desenvolvimento da agricultura veio também a domesticação dos animais, que auxiliava o homem no transporte de carga. Na agricultura, como animal de tração, servia de alimento e até mesmo como meio de transporte. Enquanto isso, os agrupamentos humanos cresciam, as sociedades que se formavam tornavam-se mais complexas e mais desiguais, uma vez que as pessoas que estavam diretamente envolvidas com a administração dos recursos tornavam-se mais importantes e mais influentes. O fim do período neolítico ficou marcado pelo desenvolvimento da metalurgia, isto é, a capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição de metal e pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade, a escrita cuneiforme, certo? Que foi uma escrita inventada, pessoal, pelos sumérios da Mesopotâmia, que será nossos próximos assuntos no mês de abril, no nosso caderno de história do mês de abril. Bom, o que precisamos entender aqui nessa primeira parte falando sobre o Neolítico? Bom, no período Neolítico, pessoal, o homem desenvolve a agricultura. Até então, o homem não tinha o poder sobre a natureza de plantar e colher frutos, raízes, feijão, batata, enfim, milho, certo? Então o homem começa a desenvolver a agricultura, porque antes ele vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos, e quando esses alimentos acabavam no local, eles tinham que se mudar para outra região, certo? E assim eles viviam de modo nômade, ou seja, não tinham moradias fixas. No Neolítico, com a invenção da agricultura, com a domesticação dos animais, o homem se torna sedentário. Como assim, professor? Sedentário? Ele é gordinho, pesadão, não faz exercício físico? Não. Ele começa a ter moradia fixa, ele tem as suas casas, ele constrói as suas casas a partir de materiais das árvores, ele se abriga em cavernas, certo? Começa a ter essa moradia fixa. E também a constituir as primeiras aldeias, as primeiras tribos, ou seja, começa a se formar ali um princípio de sociedade, certo? Outra coisa importante é que no final do período aí do Neolítico começa a aparecer a metalurgia, que é o domínio dos metais. A partir dos metais começa a fazer as novas ferramentas, a partir do bronze, certo? A partir do cobre, do ferro também, certo? O homem começa a desenvolver. Ferro não, nesse período aqui ele ainda não está utilizando ferro não. Retira essa parte aqui, só corrigindo, certo, pessoal? Outra coisa, há também com o surgimento dessas tribos as desigualdades, certo? Começa a uns ter poderes sobre os outros, certo? Uns ter mais domínio sobre determinados grupos da tribo, certo? Ter os chefes. Aí começa a surgir as desigualdades,
certo? Nas sociedades, nas primeiras sociedades primitivas dos homens. Bom, dando continuidade, a gente vai lá para baixo e vê aí essa parte que fala sobre a arte na pré-história. Os primeiros seres humanos que viveram na pré-história produziram pinturas feitas em cavernas, abrigos e até mesmo ao ar livre, nas rochas. As rochas que ficavam ao ar livre, eles também faziam essas pinturas, certo? Essas pinturas eram chamadas de rupestre, arte na rocha. Assim, animais, plantas e cenas de caça eram desenhados em pedras e no período neolítico os seres humanos também passaram a aparecer nesses desenhos. Ou seja, eles registravam, pessoal, o cotidiano, a caça, os animais, os objetos, as cenas do cotidiano deles, das caçadas, da vida na tribo, entendeu? Eles começaram a ter essa primeira expressão cultural, que foi a arte rupestre, foi a pintura rupestre. Por exemplo, aqui no Brasil temos, eu acredito que seja no Piauí, a Serra da Capivara, onde tem vários registros em cavernas dessa arte rupestre, dos homens que viveram aqui no Brasil antes da chegada dos europeus, né? Os primeiros homens, né? Os primeiros habitantes aqui das terras que vieram a ser o Brasil, né? Bom, mais embaixo tem uma parte que fala sobre as ovarias. As ovarias é a questão da produção das cerâmicas. E essas cerâmicas, professor, essa cerâmica que a gente tem no piso hoje, não, é todo aquele jarro, é a jarra que a gente tem para beber água, que a gente utilizava muito, nossos avós, nossos pais, até hoje muita gente ainda utiliza, né, essas jarras aí de barro, panelas de barros para cozinhar o feijão, que fica super saboroso, né, pessoal? Pronto, isso aí se chama cerâmica. E aí foi uma arte que o homem desenvolveu como utensílio doméstico também, né? E acabou também se tornando uma forma de expressão artística do homem, né? Dessas primeiras sociedades, que até hoje eu acredito que muitas sociedades, muitas tribos indígenas ainda possuem esse domínio, e não só tribos indígenas, mas outros povos também aqui, até do Brasil, ainda tem essa produção artesanal da cerâmica, né? Temos a produção industrial da cerâmica, né? E também temos a artesanal, que é feita por comunidades para sobreviver e manter também a sua cultura, né, viva, né? O legado dos seus antepassados. Bom, vamos ler aí essa questão das olarias. Diola, termo antigo para panela de barro, é o que eu disse a vocês, certo? Esse processo de endurecimento da argila, que é o barro, com o fogo para a criação de jarros de cerâmicas. A cerâmica passou a substituir a pedra trabalhada, a madeira e mesmo as vasilhas, utensílios domésticos, certo? Feitas de frutos como o coco. A cabaça também era utilizada, né? Muita gente ainda utiliza a cabaça, né? Com panela, algum instrumento doméstico. Vocês conhecem a cabaça? Bom, o barro, a argila veio para substituir esses materiais, né? Feito de plantas. As primeiras cerâmicas que se tem notícia são da pré-história, vasos de barro sem asa, que tinham cor de argila natural ou eram enegrecidas por óxidos de ferro. Ou seja, começaram aí o domínio do ferro, né? Eles começavam a enfeitar essas argilas, esses jarros. Eles não queriam só apenas o barro vermelho. Eles também queriam decorar, que até hoje temos as panelas aí de barro, o artesanato, hoje o porcelana, né? A porcelanato. A porcelana de origem da China, né, do Oriente, temos elas todas decoradas, né, como começou a decorar para ficar mais bonita, né, na sua casa. Bom, finalizada essa parte aqui, pessoal, a gente já entendeu aí o que são as olarias, né, que são a arte que faz do barro, as panelas, os jarros, certo, que utilizavam para armazenar seus alimentos, a água, enfim, peixe. Estudamos também a questão da metalurgia, que foi o domínio do homem sobre os metais. Começou a fazer seus instrumentos de metais, que é o material mais resistente, que é a madeira, do que o osso e do que a própria pedra, né? Estudamos também a questão da domesticação dos animais, que foi super importante. Inclusive, o primeiro animal a ser domesticado pelo homem foi o cachorro. Por que, professor, foi o cachorro? Porque o cachorro ajudava o homem na proteção das tribos e do seu abrigo, né? Porque além de alertar se aparecesse algum inimigo, algum bicho, o cachorro também auxiliava o homem nas caçadas, né?
o cachorro utilizava. Até hoje o cachorro ainda é utilizado para caçar e inclusive proteger a nossa casa, né? Porque quando aparece alguém estranho ou amigo, o cachorro já alerta, né? Já late, né? Só não late pro dono. E se o dono chegar no escuro, ainda late, né? Bom, e tiveram outros animais também, né? Que eles domesticaram, né? Como a vaca, o cavalo. O cavalo aqui agora não, mas a vaca, a ovelha, esses animais assim que eles utilizavam para utilizar a pele e a carne, eles domesticaram, certo? A ovelha. Bom, estudamos também a questão da invenção da agricultura, que foi importante para o homem se tornar sedentário, ou seja, ter a sua moradia fixa, e assim surgir as primeiras tribos e sociedades humanas, certo? Finalizando, temos aí o nosso exercício. O nosso exercício temos 5 questões. A primeira questão diz o seguinte, certo? Tem 2 quadros aí. Um quadro tem o nome paleolítico e o outro quadro tem o nome neolítico, certo? Aí o exercício diz o seguinte: compare o modo de vida dos seres humanos do período paleolítico e do neolítico e escreva quais as principais diferenças entre os dois períodos, preenchendo a tabela abaixo de acordo com cada fase pré-histórica. Pessoal, o que essa primeira questão está pedindo aí é que vocês analisem o período da pré-história, os dois períodos da pré-história, paleolítico e neolítico, certo? E vocês vão botar aí as principais características de cada um. Por exemplo, paleolítico, qual a principal característica? O domínio do fogo, o homem vivia de forma nômade, certo? Isso aí são alguns exemplos. O neolítico, a questão da agricultura, a questão da domesticação dos animais, certo? Aí vocês vão caracterizar cada período. Primeiro o paleolítico, nesse primeiro quadro aí, ó, do lado esquerdo, e depois o neolítico, certo? Vocês vão dar essas principais características. E qualquer dúvida, se vocês não entenderem, vocês podem perguntar a mim no privado, certo? A questão 2, ela diz o seguinte, pessoal: em sua opinião, por que os homens pré-históricos registravam cenas do seu dia a dia através da pintura rupestre? Por que eles faziam isso, pessoal? Certo? Porque a gente hoje tira uma foto, registra um álbum de família, certo? Qual é o motivo de nós e de eles naquela época fazerem isso, certo? Vocês vão dizer aí qual é o motivo. Outra coisa, questão 3. O fim do período neolítico ficou marcado pelo desenvolvimento aí as alternativas são da agricultura, B, domesticação dos animais, C, sedentarização ou D, metalurgia. Você vai marcar uma dessas aí. A, B, C ou D. Qual delas é a correta? Qual delas marcou o fim do período neolítico da pré-história, certo? Voltando aqui, abrindo, que foi... Questão 4. Qual a primeira forma de escrita feita pelos homens? Está aí no período neolítico, falando sobre a primeira escrita, certo? Humana, desenvolvida pelos homens. Inclusive eu falei aqui também no vídeo, né? E última questão, ela pede o seguinte: defina o que são olarias. Eu acabei de explicar para vocês o que são olarias. Bom, pessoal, encerrando aqui a nossa última atividade do mês de março e desse nosso caderno de história. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Eu estou sentindo que vocês ainda não estão entrando em contato. Podem ficar à vontade, pessoal. Estou aqui para ajudar vocês. Não fiquem com vergonha, certo? É muito importante a participação de vocês, porque mesmo que a gente não possa ter aula presencial na sala de aula, mas a gente pode ter esse encontro aqui, esse contato virtual. Se vocês quiserem conversar comigo também, perguntar alguma coisa, pode falar no WhatsApp, no privado. Fiquem à vontade, certo? E estou aguardando as outras atividades, onde estou recebendo. Volto a repetir, viu? Então, pessoal, tchau e aguardo o contato de vocês.